9 de março. E já fazem... Esse ano faz 4 anos que eu perdi o maior amor da minha vida, que é a minha mãe. E aí, hoje eu levantei, fiz a minha rotina, né? De skincare, tomei café, arrumei meu quarto. E eu vi já alguns posts, né? Fui lá no Facebook, matar a saudade da minha mãe. E fiz hoje essa maquiagem bem dramática mesmo. Fiz bem dramática. Pra vir aqui falar sobre a saudade de pessoas que a gente ama muito. De muito próximas. Eu e minha mãe era muito próxima. Eu dependia muito da minha mãe. Muito, assim, muito. Minha mãe me ajudou a cuidar do meu filho. A minha mãe, ela me ajudou muitas vezes questionando por quê, pra quê, mas me ajudou muito. Eu fiz vários cursos, como manicure, instrutora, eu não me lembro, acho que viajar, eu não fui mais, ela já não tava aqui. Não, quando eu fiz a minha primeira viagem, que foi pro Rio de Janeiro, eu tinha acabado de perder ela, assim, eu tinha ido pra um congresso no Rio de Janeiro, eu fui sorteada, e naquele congresso foi muito bonito, eu fui acolhida por umas meninas do Mato Grosso, que elas estavam com a mãe ali, ela me permitiu chamar de mãe, me abraçou, ela era muito, assim, muito, né, muito acolhedora. E desde então eu sempre fui muito acolhida, vou pegar o papel aqui porque eu não quero chorar. Eu fui muito acolhida por pessoas, assim, né, eu tive muitas experiências depois que a minha mãe faleceu. Foi minha primeira vez que eu viajei sozinha com meu filho, a gente foi pro Rio de Janeiro, foi eu e ele, foi muito legal, né, porque eu me senti naquele momento mãe integral, assim. Eu já era grande, acho que tava com uns 16 anos. 16, 17, ele era menor ainda. E aí, foi o meu primeiro momento, só eu e ele, assim, que eu me lembre, depois de muitos anos, assim. De alguma coisa que eu fiz com ele, só eu e ele. Ali foi a nossa primeira vez de estar como mãe, ali com ele. E também foi a primeira vez que eu notei, naquela viagem que a gente foi pra casa de um amigo do meu filho. E nessa viagem, eu vi, ali era uma mãe, era uma família, tinha uma casa de uma família que era amigos dele, um amigo dele de videogame, essas coisas. E ali eu percebi, assim, nitidamente, que mãe é mãe em qualquer situação. Porque eu sempre sofri por ser uma mãe solo, por ser uma mãe solteira. Então, na minha cabeça, uma mãe solteira, ela não tem... É tudo muito mais difícil. E não é só, não tô romantizando, é muito mais difícil, né? Mas ali eu vi a maneira que o amigo do meu filho tratava a mãe dele, do jeito que era com a mãe. E aí eu percebi que filho é filho, mãe é mãe. E a gente sofre mesmo por rejeição, por não ser... Por a idade da adolescência é uma idade difícil, né? Finalzinho ali de adolescência, já entrando pra fase adulta, eles são homens, e aí eles são homens, então, porque são homens, né? Enfim. Mas hoje eu não vim aqui falar da minha maternidade, eu vim falar de ser filha, né? Eu sou um pouco, acredito, eu fico num lugar um pouco diferente da grande maioria das pessoas que eu conheço, assim, em relação à mãe, né? Porque eu venho de uma família patriarcal, né? Que quem manda é o homem, né? O homem mandava, o homem dava ordem, o homem... Então, e hoje, nos dias de hoje, pra mim, que hoje eu tô em casa, né? Eu tô assim, tem horas que eu olho pra mim e eu me vejo muito no lugar da minha mãe. Assim, o meu marido não manda muito em mim, né? Na verdade. Mas eu sou uma mulher, né? Eu me vejo muito no lugar de amor, eu vou fazer isso, amor, eu vou fazer aquilo. Eu acho que tá tudo tranquilo em relação a isso, porque a gente é um casal e há essa troca. Porque qualquer coisa que acontece, ele também, olha, me chamaram pra isso, eu tô passando por isso. Então a gente tem esse lugar, essa troca muito legal, né? Que nada, não é muito diferente do que eu via quando eu era criança, depois de adulta também, com meu pai e com a minha mãe. Eu lembro de pouquíssimas vezes deles brigarem. A minha mãe, ela era, assim, sensacional nessa questão de segurar ali o reggae com meu pai. Hoje eu vejo, depois que ela faleceu, a gente vê muita coisa, a gente descobre muita coisa. E
Então, muito daquela família doriana que eu sempre tive com os meus pais se desmanchou, né? Você vira adulta, você começa a entender alguns perdões, você consegue entender algumas coisas que hoje eu vejo em outro lugar, mas esse vídeo, sabe, eu tô abrindo muitas camadas aqui, que talvez, eu sei que talvez esse lado não vai entender, porque ele tá num lugar muito de desabafo, de saudade, sabe? São 4 anos, a gente viveu, a gente reviveu, a gente se refez. Eu casei, a Nelly tá lá na casa, né, dos meus pais. Meu filho tá lá com a Nelly. Meu pai tá aí refazendo a vida dele, vai casar. Então a gente entende que... A gente quem, né? Eu entendo. Deixa eu voltar pra me colocar no lugar do eu, né? Deixa eu fazer minha fala aqui. Eu entendo, né? Eu entendo que a gente literalmente deve viver, sabe? Eu vejo que a minha mãe se colocou tanto na nossa bala, na minha bala, então assim, ela entrou na minha vida, ela viveu a minha vida. E eu lembro que minha mãe começou a adoecer quando eu comecei a ficar boa. Eu percebia muito isso na minha mãe. Por quê? Porque ela viveu muito a minha vida, ela viveu muito a minha doença. E depois que eu comecei a voltar, a andar, a fazer minhas coisas, eu percebi muito na minha mãe que ela não tinha mais o que fazer. Porque eu tava vivendo, né? E, assim, e era muito louco. Quando eu tinha as crises, que eu ficava mal, e não sei, gente, de onde a minha mãe tirava força. Ela ia lá e ela cuidava de mim. Ela fazia as coisas, ela me dava as coisas, ela me servia. E assim, o que eu aprendo com essa saudade? Eu aprendo que hoje eu tenho um filho, né? Que vive literalmente a vida dele. Literalmente. Eu não sei. Hoje, assim, para pra pensar, eu não sei se ele não me permite, né, entrar ali, ou se eu não me coloco no lugar de entrar ali na vida dele, né? Então, eu não sei. Mas seja qual for, se é ele ou eu, de uma certa maneira, de vez em quando eu fico chateada aqui, eu que sou bocuda, né? Ele não, se ele ficar chateado, ele não vai falar pra ninguém, eu não. Eu dava essa minha boca de sacola aqui pra todo mundo. Aí eu abro a minha boca de sacola aqui pra todo mundo. Ai, daí eles cangaram logo. Isso é horrível. Mas enfim, o que eu acho de tudo isso é que hoje cada um de nós, assim, nossa família que era muito assim, né? Cada um hoje vive a sua vida, né? Quem tá sempre junto, junto, junto mesmo. Mas também nem tão junto, eu e a minha irmã. A gente é bem fechamento, mas mesmo assim, ela tem a vida dela. Eu de vez em quando choro, choro pra ela, dando mensagem, e é isso. Mas a Nelly não é igual a minha mãe. E eu acredito que eu também não sou igual a minha mãe pra ela. Tá longe de eu chegar nesse lugar, que elas eram muito, muito unidas, assim. Mas eu vim aqui pra... concluindo, assim, sabe? Que... deixando claro que hoje seria o dia do aniversário dela. E se ela sentasse assim na minha frente, eu ia falar que eu amo muito minha mãe. Que eu queria pedir perdão pelo tanto de trabalho que eu dei pra ela, né? Mesmo que foi uma doença que me colocou nesse lugar, eu queria pedir perdão. Queria poder voltar e ter tido mais autonomia pra ela poder viver a vida dela. Eu sempre falava, mãe, estuda, volta a estudar, ela era tão inteligente. Ela era tão boa no que fazia, na comunicação que tinha com as pessoas. Foi amada, a gente tinha uma vizinha que odiava minha mãe, assim, de graça, de graça. E depois que meu filho nasceu, a mulher se encantou pelo Alex e virou uma vozinha. Não, então, quando eu falava assim, ai, puxa, minha vó. Então, eu já vi minha mãe sendo amada, já vi minha mãe sendo odiada. E mesmo assim, a vida dela, ela viveu, ela deixou um puta legado, sabe? Mulher de filho, mulher de oração. Coisa que eu não sou igual, porque eu não sou minha mãe, né? E muitas vezes eu orava e eu pedia pra Deus, Deus, deixa eu ser igual a minha mãe. Deus me livre, hoje eu vejo que eu não quero ser igual a minha mãe, quero ser eu. E é isso, vou parar por aqui porque eu vou começar a chorar. E eu fiz essa maquiagem pra mim não chorar. Não quero chorar, me nego chorar, porque eu quero que a minha mãe, que de novo vou falar, que se ela estivesse na minha frente aqui, ó, você, ela tá aqui na minha frente, eu só quero falar, mãe, eu te amo, sabe? E a gente não vai comer no restaurante, no shopping.
até a sua despedida. A gente foi juntar no shopping. Ai, meu Deus, para.